Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência sobre os sistemas circulatórios e a sua diversidade no reino animal. A gente vai falar, continuar falando dessa diversidade, hoje abordando especificamente, nesse vídeo, os artrópodes. Então, gente, dentro do filo dos artrópodes, todos os animais apresentam sistema circulatório aberto. E a maioria deles possui um ou mais corações e vasos sanguíneos que vão aí distribuir esse sangue ao longo do corpo. Alguns sistemas circulatórios entre os artrópodes vão ser mais simples, como aqueles encontrados nos insetos, outros vão ser mais ramificados, como os encontrados em algumas espécies de caranguejos e lagostas. Então, primeiro vamos falar aí dos artrópodes focando nos crustáceos. Então, o sistema circulatório dentro do grupo dos crustáceos, ele pode ser simples ou complexo. Então, vocês sabem que existe uma grande diversidade de crustáceos, e aí eu vou falar aqui especificamente primeiro do grupo dos braquiópodes. Então, os braquiópodes, eles possuem coração tubular simples e poucos vasos sanguíneos. Esse bichinho aqui, o Branchippus cortesis, ele está representando esse grupo dos braquiópodes. Ele é um dos braquiópodes que tem um sistema circulatório aí mais simples que a gente vê, Poucos vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos pouco ramificados, e um coração tubular bem simples. Então, aqui está a representação desse nosso camarãozinho, que também é conhecido como camarão-fada. A gente tem aqui, o coração tubular simples na parte dorsal, e aí poucos vasos sanguíneos ramificados vão estar aqui. Eu queria chamar a atenção para esses ósteos, que são poros aqui nesse coração tubular. Esses ósteos, eles permitem que parte do líquido intersticial aí ao redor, do nosso sistema circulatório retorne para dentro do coração, Então permite a entrada de líquido do interior desse coração. Já quando a gente fala dos crustáceos decápodes, a gente começa a falar de sistemas circulatórios mais complexos. Então, entre os decápodes, a gente tem aí a lagosta, por exemplo. Esses animais, eles apresentam corações musculosos, Esse coração musculoso, ele forma aí uma câmara contrátil que vai impulsionar o sangue em direção aos vasos. Tem inúmeros vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos são bastante ramificados, e o coração, ele está envolto por um seio pericárdico. Esse seio pericárdico, ele tem aí um líquido, pericárdico, composto por líquido intersticial, e está banhando aí o coração desse tipo de artrópode. Devido às características desse sistema circulatório, os decápodes, eles são classificados como os animais invertebrados com sistema circulatório mais sofisticado. Os seios são pequenos, e a gente tem aí nos vasos sanguíneos, nos vasos do sistema circulatório, inclusive a presença de válvulas que vão ajudar a direcionar, o fluxo sanguíneo. Então, aqui a gente tem um exemplo, do sistema circulatório em decápodes. Aqui nós temos o coração, certo? Esse coração, lembra, vai estar envolto aqui em líquido, no pericárdio. E ele possui também ósseos. Percebam que são menos ósseos do que aqueles que a gente encontra no coração tubular simples, nos braquiópodes, mas ainda tem os ósseos que permitem aí a entrada do líquido para dentro, a entrada do líquido para o interior do coração. Aí nós temos vasos sanguíneos, que nesses animais são muito ramificados, mas a gente tem alguns seios por onde o sangue vai vazar, para a cavidade abdominal. É através desse vazamento também que esse sangue ele vai realizar a troca gasosa com as brânquias desses animais. Porém, nós temos aí vasos sanguíneos que vão realizar o retorno desse sangue ao coração, E a gente tem aí o coração dispersando por uma rede cada vez mais ramificada de vasos. Então, apesar de ser um sistema circulatório aberto, o sistema circulatório dos decápodas, ele é um sistema circulatório muito complexo, cheio de vasos e ramificações. Por isso, ele é considerado um sistema altamente complexo entre os animais invertebrados de sistema circulatório aberto. E aí, falando, dos artrópodes ainda, a gente vai falar agora especificamente sobre os insetos, nesse finalzinho do nosso vídeo. Então, os insetos, eles têm um vaso dorsal que se estende, por toda a parte superior aqui do corpo.
certo? E esse vaso, ele vai ser um vaso contrátil, né? E eles possuem órgãos bombeadores simples. Então, para cada segmento do corpo, a gente vai ter aí órgãos bombeadores simples presentes aí, principalmente nessa região dorsal. Além disso, movimentos normais do corpo desses animais, né, como movimentos das patas, por exemplo, ajudam aí a mover a hemolinfa dentro dos vasos. Então, aqui a gente tem um exemplo do sistema circulatório dos artrópodes, certo? Então, perceba que esse vaso dorsal contrátil, ele pode também estar modificado em pequenos corações que a gente chama de coração, né? Esse coração aqui que a gente chama de coração tubular. Então, geralmente a gente tem um vaso contrátil, né, com corações tubulares aí, né? E os corações, eles vão, né, o coração tubular, né, no caso, né, esse tubo contrátil, esse coração tubular, ele vai ser o responsável por jogar, né, o líquido, né, a hemolinfa sempre para frente nos vasos. Percebam que, mesmo aqui nesse esquema simples, a gente pode perceber que os vasos sanguíneos são muito pouco ramificados e logo essa hemolinfa vaza para a cavidade que a gente chama de hemocele. Uma coisa interessante é que alguns tipos de artrópodes, eles têm órgãos acessórios, bombas acessórias, que funcionam como pequenos corações aqui na base das asas. Essas bombas acessórias, elas auxiliam o fluxo da hemolinfa aí, né, para as asas desses animais a se distribuir aí por esses apêndices, né, realizando uma melhor perfusão, né, desse líquido nesses apêndices, levando aí o oxigênio e nutrientes necessários para essas células. Bom, pessoal, é isso sobre os artrópodes. Espero que vocês estejam curtindo. No próximo vídeo a gente vai falar aí sobre os animais cordados, então não deixem de assistir. Até lá!